Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo para a gente falar de Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje vamos falar sobre duas questões que estão agitando aí os bastidores do Santos Futebol Clube, que é a questão do Carlos Sanches. Será que vai renovar? Será que não vai renovar? O que está pegando para que essa renovação saia? E também o Comitê de Gestão do Santos praticamente já demonstrou o que pensa da proposta, né, do interesse do Internacional no lateral esquerdo, Felipe Jonathan, que vem fazendo gols na Libertadores, né? Fez o gol contra o Boca, fez o gol contra o The Strongest, 2 golaços. Então a gente vai falar sobre esses assuntos, mas antes já peço para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Todos os dias temos vídeos aqui comentando sobre Santos Futebol Clube. Bom, vamos começar primeiro com uma informação da Gazeta Esportiva que vem contando aí, né, o que está acontecendo, esse imbróglio envolvendo a renovação do Carlos Sanches, que diz o seguinte: Carlos Sanches tem contrato até 22 de julho e a negociação pela permanência ainda não avançou, pois o Santos ofereceu um acordo por produtividade. O uruguaio de 36 anos não aceitou essa condição, fez uma contraproposta e o Peixe não respondeu até o momento. O Alvinegro propôs redução salarial considerável e ganhos por objetivos individuais e coletivos. Sanches entende a situação do clube e topa um salário menor, mas não quer ganhos por produtividade e sim um valor fixo. A ideia de um vínculo por pelo menos 2 anos para se aposentar no Santos. Carlos Sanches acredita que não tem mais o que provar ao Santos para um contrato de risco. Ele também crê que o Peixe demora a resolver o tema e não lida como deveria com esse imbróglio. Carlos Sanches recebeu sondagens do futebol brasileiro e do exterior, porém espera uma definição no Santos para ouvir ou não propostas. Além disso, é bom a gente ressaltar aqui que provavelmente ele vai ficar à disposição, né, para ser relacionado nos jogos do Campeonato Brasileiro em breve. Ele que já completou 7 meses desde a lesão dele, né? Ele rompeu o ligamento do joelho, está treinando, então essa volta dele aos gramados está se aproximando. Porém, ele pode voltar e depois de um mês já não está mais no Santos, caso esse contrato não seja renovado, né? E como diz a matéria da Gazeta Esportiva, alguns clubes já estão de olho, estão monitorando a situação, inclusive times aqui do Brasil. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a vontade do Sanches de permanecer no Santos, né? Ele tem uma identificação com o Santos, gosta bastante, né, da Baixada Santista, da própria cidade de Santos, mas ele entende que ele já demonstrou que tem condições de receber um valor apenas fixo, sem esse contrato por produtividade. Eu, né, na minha posição, né, de criadora de conteúdo, né, que falo aqui com vocês todos os dias, entendo os dois lados, né? Entendo o lado do Santos, que também não sabe se ele vai voltar 100% fisicamente, querendo ou não, ele já tem 36 anos de idade. E entendo também o lado do Sanches, né? Ele só está atrás do Copete como o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, sem contar que ele é um meio-campista, né? Então, ele é um líder em campo, ele é um líder fora de campo, ele ajuda na bola parada, ele é um cara que tem essa aproximação surpresa, né? Que a gente fala que é importante no futebol, é um jogador importante. Só que eu entendo os dois pontos de vista, tanto do jogador como do Santos também. Até mesmo essa questão que o Santos inicialmente teria oferecido um contrato de 1 ano, né? Até mesmo porque se ele não estiver bem fisicamente, o Santos não corre o risco de ficar com o atleta encostado ou que não está rendendo no seu elenco, mas ele deseja um contrato de pelo menos 2 temporadas, então é esse imbróglio, e sem contar que uma das coisas que estaria incomodando um pouco o Sanches, né, de acordo com a Gazeta Esportiva, seria essa demora. O Santos não colocar isso como prioridade, pelo menos, né, ou pelo menos deixar transparecer que seja uma prioridade. Vale ressaltar que o Santos ainda procura um executivo de futebol, né, que será esse profissional, ou mais de um profissional, né, que vai cuidar dessa ligação dos jogadores com a diretoria, resolver essas pendências contratuais, né, esse profissional que vai ajudar também na busca por reforços. Então o Santos ainda não tem. Enquanto isso, o Santos vai se virando como pode para tentar lidar com essas renovações. Entendo que
a situação do Sanches é importante porque ele é um líder para o elenco, a torcida tem uma certa identificação com o atleta, e também pela situação de elenco do Santos, né? Daqui 4, 5 dias, o Santos não pode trazer jogadores do exterior por conta da janela de transferência. Aí o Santos só poderia ficar de olho no mercado local, né? No mercado brasileiro. Então, você vai diminuindo cada vez mais a questão de reforços, né, possibilidade de reforços. E o Sanches, querendo ou não, é uma peça para um setor do Santos que perdeu um Sandri, né, que só vai voltar ao time no final da temporada. Então, o Santos também precisa pensar nessa questão de mercado, de se reforçar. Eu sempre falo aqui, às vezes é mais inteligente e interessante você manter os atletas que você sabe que pode te dar algum retorno do que você tentar investir um jogador que você não tem certeza que vai se adaptar ou não ao Santos. Então, vamos continuar monitorando essa situação envolvendo o Carlos Sanches e a gente traz novas atualizações. Vamos agora falar sobre a questão do Felipe Jonathan, né? O Felipe Jonathan que despertou interesse no Internacional, ele que não vem fazendo grandes partidas de forma defensiva, porém vem fazendo partidas até que interessantes ofensivamente, né? Se a gente pensar nos gols que ele acabou fazendo, né? Tem até umas pessoas que sugerem o Felipe Jonathan atuando como meia e não como lateral, porque defensivamente ele vem deixando bem a desejar nas últimas partidas, e tem essa matéria da Tribuna, que dá uma informação importante referente ao Comitê de Gestão do Santos, que diz o seguinte: interesse do Internacional por Felipe Jonathan não avança no Comitê de Gestão do Santos. O Santos foi sondado na última semana pelo Internacional, que demonstrou interesse no lateral esquerdo Felipe Jonathan. A informação divulgada pelo site UOL e confirmada pela reportagem da Tribuna é que o jogador agrada aos dirigentes e comissão técnica colorada. Mas a reportagem conversou com fontes dos dois clubes e tem informações de que o comitê de gestão do Santos não colocou a questão em votação. Vale ressaltar que no Santos não é apenas a vontade do presidente, né? Precisa ter uma votação em relação ao comitê de gestão, tanto para jogadores que vão chegar ao Santos, né? Possíveis contratações, como também saída de jogadores, renovações, enfim, né? Precisa dessa autorização, digamos assim, do comitê de gestão. Continuando. O Santos foi procurado por dirigentes do Inter, que não confirmam a situação, para manifestar interesse em Felipe Jonathan, né? Segundo algumas pessoas do Peixe, o clube não recebeu nada oficializado, não discutiu o assunto para ser colocado em votação no CG. E alguns dirigentes do Alvinegro Praiano, inclusive, desconhecem os termos da sondagem. O que de fato aconteceu foi a manifestação de interesse do Colorado pelo atleta. Pelo que tudo indica, o Santos não tem interesse em conversar sobre uma possível saída do jogador. Vale ressaltar, né, também que o Felipe Jonathan tem contrato com o Santos até fevereiro de 2025, né? Ele que tem apenas 23 anos, e entendo que ele não passa por um bom momento no Santos, né? Como eu já falei, alguns gols que o Santos sofreu foi ali nas costas do Felipe Jonathan, um erro de marcação, enfim, mas ele vem conseguindo também balancear, né, com os gols dele, mas é um jogador que eu entendo que tem mercado para fora do país. Não acho interessante o Santos se desfazer do jogador, principalmente para um clube brasileiro, né? A gente tem que lembrar também que o Santos pagou cerca de 6 milhões ao Ceará para ficar com o Felipe Jonathan. A proposta que tinha saído inicialmente do Internacional, né, o que eles pretendiam pagar, que de acordo com a Tribuna não foi oficializada, seria de 20 milhões. Porém, 3 milhões à vista, 9 milhões parcelados, né, principalmente se o Felipe Jonathan cumprisse algumas metas, enfim, e o restante, cerca quase de 8 milhões, seria perdoar a dívida que o Santos tem com o Inter por conta do Eduardo Sacha, né, uma dívida que o Santos parcelou aí e ficaria livre. Porém, o Santos não se empolgou muito com essa possibilidade, né, de perder o Felipe Jonathan, tanto porque ele é o único lateral esquerdo do elenco, né? O Santos renovou, inclusive, com o Jonathan, mas ele é zagueiro, ele quebra um galho ali na lateral esquerda, o Copete também, em algumas oportunidades, ele entra de uma forma improvisada, mas o Santos não tem outro jogador, né? O Santos procura, inclusive, outro lateral esquerdo no mercado,
mas por enquanto o Felipe Jonathan é o único da posição. Então acho que é muito improvável o Santos se desfazer do Felipe Jonathan sem um lateral à disposição, né? Já que não tem um, já tá difícil, imagina ficar sem nenhum, né? Você ter que jogar de forma improvisada, ainda mais no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige bastante, né, dos elencos, então não seria tão interessante essa questão. Mas enfim, o cenário é esse, tanto de Carlos Sanches como de Felipe Jonathan. O Santos segue também buscando reforços, segue buscando o executivo de futebol e também um executivo de marketing, né? A gente já falou sobre isso também nos últimos vídeos. Com a saída do Frazão, o Santos também busca mais um novo profissional aí para essa área. Mas enfim, o Santos está em busca de conseguir essas renovações importantes. Volto a enfatizar, é importante manter os atletas que já estão aqui no nosso elenco. E se for vender algum jogador, né, dar o exemplo aqui do Felipe Jonathan, vender por um valor considerável. Vale ressaltar que o transfer ban ele é válido somente para dívidas que você tem com clubes fora do país, tá? Dívidas com clubes que você tem aqui em solo brasileiro não leva ao transfer ban. E também o Santos ele reparcelou, né, essa dívida com o Internacional, então também não seria um grande problema essa questão do Eduardo Sacha. Acho que a situação do Soteldo é totalmente diferente da situação do Felipe Jonathan. Eu vi até algumas comparações, né, falando, mas o Santos tem que fazer isso porque está devendo ao Internacional. A diferença é, o Felipe Jonathan é nosso. O Soteldo, o Santos não pagou nem um centavo. Então, tava com... não tinha o que fazer, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e quero a opinião de vocês aqui nos comentários, né, sobre essa renovação que já virou uma novela do Carlos Sanches e também se você venderia ou não o Felipe Jonathan e se venderia também para algum time aqui do futebol brasileiro. Um grande abraço para vocês e confira também o último vídeo aqui do canal, vou deixar aí no card. Grande abraço e até o próximo vídeo.